Um ótimo dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 3/11 de 2023. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre o referente tema. O que Deus te revela é o que você tem que entregar. Vou repetir para você gravar. O que Deus te revela é o que você tem que entregar. Já quero também te pedir para que você se inscreva no canal, para que também deixe o seu like e ative o sininho para que seja notificado quando as novas mensagens forem sendo postadas. Vídeo de hoje, o que Deus te revela é o que você entrega, ou o que você tem que entregar. E o versículo a qual eu usarei como base para falar deste referente tema está inserido no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. O capítulo é o 40, versículo é o 18, que diz assim: E disse José: Esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Versículo 19: Dentro de 3 dias Faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. O que Deus te revela é o que você tem que entregar. Você vê que neste versículo, José ele vai estar preso. E ali o copeiro de Faraó e também o padeiro estão na prisão junto com José. E os dois vão contar os sonhos a José. O copeiro, ele fala ali que ele sonha com cachos de uva. Essas uvas são espremidas. E depois ele vê ele entregando o copo na mão de Faraó. José vai trazer a interpretação do sonho para o copeiro. Vai falar, ó, dentro de 3 dias você será exaltado. Faraó mandará te buscar. Você retornará ao seu emprego. Estará servindo a Faraó. E ainda José vai dizer mais. E quando você estiver lá e se cumprir essa revelação que Deus me deu do seu sonho, você lembra de mim, fala bem de mim para Faraó, porque eu estou injusto aqui, eu sou inocente aqui. E agora este versículo ao qual que eu li, ele vai estar interpretando o sonho do padeiro. O padeiro ali que vê 3 cestos, né, com pão, que vê ali também aves do céu comendo ali dentro daquele cesto. E José vai falar para ele, ó, a interpretação do sonho é dentro de 3 dias, Faraó vai cortar sua cabeça, vai decapitá-lo, e as aves do céu que está ali comendo dentro daquele cesto vão comer a sua carne. O que Deus te revela é o que você tem que entregar. O que Deus te revela é o que você entrega. Então não precisa de dar volta, não precisa, né, de enfeitar, de aumentar. É falar aquilo que Deus quer que você fale para a pessoa, entregar para ela e deixe que Deus se responsabiliza de cumprir aquilo que Ele mostrou para você. O que Deus te revela é o que você entrega. A Bíblia também fala que José, quando ele interpreta esses sonhos do padeiro e do copeiro, e se cumpriu esses 2 sonhos, aí o copeiro que está lá no seu emprego, o Faraó vai sonhar o sonho também. Deus vai dar o sonho ao Faraó vai sonhar com 7 espigas gordas, que significa 7 tempos de fartura. 7 espigas magras, que significa 7 tempos de seca, 7 tempos de fome. Assim também ele sonha com 7 vacas gordas, significando 7 tempos de fartura, e 7 vacas bem magras, significando o tempo de escassez. Ninguém podia interpretar o sonho de Faraó. E aí o copeiro, né? Deus faz com que o copeiro lembre que lá no presídio tinha José, que interpretou sonhos, e assim como ele interpretou, o sonho se cumpriu. O Faraó manda chamar José, e José vai trazer a interpretação do sonho de Faraó. E José não precisou, né? Não estou criticando nem nada. Mas você vê que José ele falou, é isso a interpretação do sonho. Ele não pulou, ele não rodou, ele não fez nada. Ele foi lá, entregou, falou aquilo que Deus mostrou para ele, a revelação do sonho, e o Faraó creu, né, na interpretação do sonho de José e levantou José como governador. Ou seja, então ele tirou José do presídio e colocou José como governador do Egito. E o que José precisou de fazer para que a vida dele fosse mudada?
obedecer a Deus e falar aquilo que Deus mandou com que ele falasse. Só isso. E Deus foi lá e mudou a vida de José. O que Deus te revela é o que você tem que entregar. A Bíblia também diz que no reinado do rei Nabucodonosor, após ele pegar os utensílios do templo, os utensílios da igreja, da casa do Senhor, as taças, e ele colocou vinho e começou a beber com as concubinas, com as prostitutas, com as meretrizes. Ele começou a beber com os utensílios do templo. Deus mandou uma mão misteriosa, uma mão foi lá na parede, apareceu, Nabucodonosor viu a mão e a mão escreveu Menel, Menel, Tekel, Ufarsim. Ninguém podia interpretar, ninguém entendia aquela língua. Então o rei Nabucodonosor ficou sabendo que tinha um servo de Deus lá por nome de Daniel e mandou chamar Daniel para interpretar aquele som, interpretar aquela escrita que aquela mão misteriosa havia escrito na parede. E o que estava escrito lá? Daniel interpretou. Menel, Menel, Tekel, Ufarsim. Estava escrito assim, ó. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Contados estão os dias do teu reino. E foi o que Daniel entregou para o rei. Que ele foi pesado na balança, foi achado em falta e que os dias dele, do reino dele, estava contado. E assim Deus o fez. Que Nabucodonosor ficou louco e foi comer capim que nem um animal. Crescia pelos, garras nele como que fosse de um animal. Aquilo que Deus te revela é o que você entrega. Aquilo que Deus te revela é o que você tem que entregar. A Bíblia também diz que existia um rei por nome de Ezequias. Ezequias, ele está adoentado, está na sua cama doente, e Deus vai dar uma profecia, Deus vai revelar algo para o profeta Isaías. Vai falar, Isaías, vai lá e fala para Ezequias, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque da cama que tu subiste, tu não descerás, né? Ia morrer ali doente naquela cama. Então Isaías foi lá e falou, Ezequias, põe tua casa em ordem, assim diz o Senhor, porque da cama que você subiu, você não descerá. Aquilo que Deus te revela é o que você tem que entregar. Então Isaías entregou a profecia para Ezequias. Isaías saiu, Ezequias virou para a parede e começou a chorar arrependido. Aí na mesma hora Deus pegou e falou com Isaías, Isaías, eu vi arrependimento no coração de Ezequias. E Deus não rejeita um coração contrito. Deus não despreza um coração contrito. Vai lá e fala para Ezequias que eu estou acrescentando para ele 15 anos de vida. Isaías foi lá e voltou e falou, ó, Deus está te acrescentando mais 15 anos de vida. Aquilo que Deus te revela é o que você tem que entregar. Aquilo que Deus te revela é o que você entrega. O Naamã, ele fica sabendo que tem um profeta em Samaria que poderia curar da sua lepra. O nome dele era Eliseu. E ele vem até Eliseu. Quando ele chega até Eliseu, Eliseu nem saiu para receber ele. Eliseu foi lá e falou, ó, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. O Jordão não era um rio limpo. Manda ele mergulhar 7 vezes lá e ele vai ficar curado da lepra dele. Naamã saiu indignado, saiu revoltado. Ele falou assim, eu esperava que o profeta visse, passasse a mão na minha cabeça, né, e restaurasse da minha lepra. Mas não foi o que Deus revelou. Aquilo que Deus te revela é o que você entrega. Aquilo que Deus te revela é o que você tem que entregar. A Bíblia também fala que Jesus, certa feita, ele chega até um homem por nome de Natanael. Vão falar para Natanael, Natanael, achamos o Cristo. Aí Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? Né? Aí Jesus chega e fala, ô Natanael, antes que eu te viste aqui, eu já havia te visto debaixo da figueira. E Natanael fica espantado e fala, mas como assim? Vejo que verdadeiramente és profeta. Por que ele se espantou quando Jesus falou que já tinha visto ele, antes de ver ele ali, já tinha visto ele debaixo da figueira? Natanael tinha um segredo entre ele e a mãe dele. Natanael nasceu na mesma época de Jesus, tinham proximamente a mesma idade. Só que na época de Jesus, Herodes mandou matar todos os bebês do sexo masculino. E a mãe de Natanael pegou Natanael e escondeu Natanael debaixo daquela figueira. E contou a história para ele. Falou, Natanael, não fica falando por aí a sua idade, porque senão eles vão querer te matar. Porque mataram todos os bebês do sexo masculino que eles encontraram, eles mataram.
Então era um segredo, só que Natanael e a mãe dele sabiam. Aí Jesus chegou e revelou o segredo. Falou: Antes que eu te viste aqui, já tinha te visto debaixo da figueira. Aquilo que Deus te revela é o que você entrega. Aquilo que Deus te revela é o que você tem que entregar. Existem igrejas que são sensacionalistas, que não crê mais na manifestação dos dons espirituais. E a unção que você respeita é a unção que você atrai. E aí você não vai ver nessas igrejas a manifestação de certos dons, né? Tem dons lá que ainda estão ativos, como a ciência da palavra, o dom da pregação, mas aí o dom de revelação, dom de curas, né? Às vezes você também não vai ver libertações, mas Deus ainda opera ali, por intermédio da palavra. Mas você vê que aqui, nesses textos, a gente vê aqui as revelações de Deus, né? Deus usando, Deus revelando, e Deus ainda continua trabalhando dessa mesma forma. Quantas revelações eu já recebi na minha vida? Quantas pessoas Deus usou para falar comigo? Aquilo que Deus te revela é o que você entrega. Fique com essa mensagem, que Deus abençoe, em nome de Jesus.